Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesses tempos de coronavírus estamos aqui para gravar uma aula de relações estatais, bens e intervenções, mais especificamente sobre o tema agências. Vamos lá pessoal, inicialmente cabe observar que o Estado brasileiro vem passando desde o período da redemocratização e mais precisamente a partir de 98 por um grande processo de remodernização do Estado. E aí essa remodernização do Estado, ela passa por uma perspectiva de adoção de medidas que o governo vai adotando com a função de tornar a máquina pública mais ágil, mais eficiente. E aí, a partir dessa perspectiva, um determinado grupo especial de autarquias passa a receber a nomenclatura do que a gente está estudando hoje, das agências. O objetivo dessas agências é efetivamente um objetivo institucional que consiste na função de controle das pessoas privadas incumbidas da prestação de serviços públicos, em regra, sob a forma de concessão ou permissão, e também na de intervenção estatal no domínio econômico, quando necessária para evitar abusos nesses campos, perpetrados por pessoas da iniciativa privada. Quando pensamos nessas autarquias, alguns autores vão chamar essas autarquias de regime especial. Não são todos os autores que adotam essa nomenclatura e são alguns autores importantes que fazem uma crítica específica a essa nomenclatura. O fato é que as agências, elas adotadas de uma perspectiva do direito norte-americano, vão ser incorporadas ao direito brasileiro e, na verdade, ela dá uma nova roupagem àquilo que a gente chamava das autarquias. A autarquia, então, ela é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei para exercer atividades típicas da administração pública. Vale lembrar de que quando falamos de autarquia, estamos falando também de administração pública indireta. Essas agências autárquicas, elas vão se dividir em dois modelos. Uma agência executiva e uma agência reguladora. A agência executiva, ela tem como função ou como objetivo a execução efetiva de certas atividades típicas do Estado. Enquanto que a agência reguladora, ela tem uma função mais voltada para o controle e fiscalização daquelas atividades oriundas de um regime de descentralização. E aí só para a gente lembrar de novo, quando a gente fala de processo de descentralização, a gente está falando de tirar uma determinada obrigação ou um serviço ou uma atividade da administração direta e passar para um outro ente ou uma outra pessoa jurídica. Então, a natureza jurídica dessas agências passa por uma concepção de autarquias com uma certa independência, uma relativa independência em aspectos técnicos, em aspectos administrativos e em aspectos financeiros. As agências executivas são autarquias ou fundações públicas que firmam com a administração um contrato de gestão, com o objetivo ou com o foco voltado para uma perspectiva de eficiência. Nós temos esses conteúdos disciplinados lá na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 8º. Esse artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal vai dizer o seguinte, que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, aqueles aspectos que falamos a respeito da natureza jurídica das autarquias, né, daquela administração, tanto direta quanto indireta, poderá ser ampliada mediante um contrato que vai ser firmado entre os administradores dessa autarquia, no caso,
e poder público. E o objetivo, na verdade, é a fixação de metas de desempenho para aquele órgão ou para aquela entidade, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenhos para aquele órgão ou para aquela entidade, que no final das contas a gente está falando da agência. Cabendo, então, a lei dispor sobre essa temática. Nós temos o artigo 51, agora já não mais da Constituição, mas da Lei 9.649, que vai estabelecer quais são os dois critérios aí dessas agências executivas. Então, dispõe o artigo 51, inciso 1º e 2º, né, que o Poder Executivo ele pode qualificar como agência executiva aquela autarquia ou fundação que tenha cumprido alguns critérios. E aí, inciso 1º e 2º, né, que tem por um plano estratégico a reestruturação e o desenvolvimento institucional em andamento, e inciso 2º, que tenha celebrado um contrato de gestão. Então, os dois requisitos relacionados à qualificação de uma agência executiva, ela passa por um plano estratégico relacionado àquela perspectiva de dar mais eficiência ou de ampliar o desempenho daquela autarquia, e por um contrato de gestão firmado entre a autarquia e o poder público. De uma perspectiva de funcionamento das agências executivas, vale observar que, de certa forma, elas não começam como agências executivas. Elas têm essa característica. Elas começam como uma autarquia pura e simples. E aí, a partir de uma determinada necessidade do Estado de dar eficiência à sua prestação, ele vai transformar aquela autarquia em uma agência executiva. Ela vai executar aquelas funções típicas da administração pública e por isso ela recebe justamente o nome de agências executivas. De um outro lado, nós temos aquilo que a gente chama de agência reguladora. São chamadas de agências reguladoras aquelas autarquias em regime especial. E aí sim, essas são definidas precisamente como autarquias em regime especial. Elas têm uma função de regularizar e fiscalizar a prestação de um serviço público, aquele conteúdo que estudamos ainda lá nas aulas presenciais, ou um serviço de interesse da coletividade, que para o direito brasileiro, no final das contas, a gente pode classificar ou jogar mais ou menos na mesma ideia, no mesmo grupo. Então, os serviços públicos ou serviços de interesse da coletividade, eles entram nesse grupo em que eu posso criar uma agência reguladora que vai exercer a função de regular e também de fiscalizar a prestação desse serviço. São exemplos dessas autarquias ou dessas agências reguladoras, a Anatel, a Anael, a ANS, entre outras tantas. Nós temos duas normas que são bastante importantes no quesito agências reguladoras. Temos a Lei 9.986 de 2000, que trata sobre os recursos humanos das agências reguladoras. Elas têm a função de disciplinar qual é o regime dos funcionários daquela agência, dos empregados daquela agência. Então, recursos humanos relacionado a agências reguladoras está disciplinado pela Lei 9.986. Eu fiz algumas indicações bibliográficas para vocês e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo elas também. Mas vale observar o seguinte, nenhuma dessas obras está ainda atualizada de acordo com a mais recente lei que vai dispor sobre as autarquias. Nós temos a recente lei 13.848 de 2019, que causa um grande impacto sobre alguns pontos das agências reguladoras. A publicação dessa lei 13.848 é do dia 25 de junho de 2019 e ela tinha previsão lá de 90 dias de vacatio legis para então entrar em vigor. Então ela vai entrar em vigor efetivamente somente em setembro. Então, por conta disso, muito provavelmente a gente vai precisar esperar aí as atualizações das edições mais novas da bibliografia em direito administrativo para vê-la incluída nessa disciplina. Ela
traz um conteúdo muito impactante na relação com agências reguladoras e a maioria dos livros ainda não estão atualizados de acordo com essa nova lei. Então fique atento a isso na hora de estudar esse conteúdo. A Lei 9.491 de 97 vai instituir o chamado Plano Nacional de Descentralização. Ela tem o objetivo de reduzir o déficit público, além de sanar algumas finanças governamentais. E, na verdade, o que ela vai fazer é transferir à iniciativa privada aquelas atividades que eram exercidas pelo Estado anteriormente, que eram exercidas de forma dispendiosa e indevida. No final das contas, a gente pode chamar isso, isso é mais entendido lá como um processo de privatização. Então essa legislação de 97, ela vai dar uma nova roupagem para a estrutura de função do Estado. Então o Estado ele vai deixar de prestar alguns serviços e vai passar esses serviços à responsabilidade da iniciativa privada. Esse afastamento do Estado, ele, na verdade, vai criar uma certa preocupação. A preocupação de que, bom, se não é o Estado que está prestando esse serviço, o particular que está prestando esse serviço, e muitas das vezes ele presta esse serviço como o único indivíduo, ou seja, não há concorrência, então há uma preocupação muito grande com a boa prestação desses serviços por parte desse particular. Então o Estado ele começa a pensar em um jeito de regular essas atividades ou essa prestação desses serviços. A partir de então, o Estado ele começa a instituir órgãos reguladores. Essas agências reguladoras são entidades com típica função de controle. Então, a função típica das agências reguladoras é estabelecer o controle desses serviços descentralizados do Estado. Existem algumas características que a gente pode observar nessa relação de agências reguladoras. Dentre essas características, a gente tem um processo de deslegalização. Alguns autores vão chamar de deslegificação e outros autores vão chamar de delegificação. Essa deslegislação, ela é uma atribuição conferida às agências reguladoras com a função de editar normas técnicas relativas àquela área de atuação daquela agência reguladora, desde que dentro dos parâmetros autorizados pela legislação. Então, o processo de deslegificação, ele passa por uma ideia de atribuir à agência reguladora a responsabilidade de editar normas técnicas relativas à sua área de atuação. Eu acho que vale a pena observar o informativo 889 do STF a respeito desta característica. Uma outra característica das agências reguladoras está relacionada à autonomia dos dirigentes. Enquanto que lá na autarquia comum, o dirigente ele pode ser nomeado livremente pelo chefe do Poder Executivo, aqui nas agências reguladoras, as nomeações elas são do chefe do Poder Executivo, mas após essa nomeação, essa escolha passa por um processo de aprovação do Poder Legislativo. É o que dispõe lá o artigo 5º da Lei 9.986 de 2000. Há uma certa independência desses dirigentes das agências reguladoras. Eles possuem mandato fixo, há uma investidura a termo. O prazo de duração dessa nomeação ela é de 5 anos prevista em lei específica. Então, no artigo 6º e no artigo 9 da Lei 9.986 de 2000, a gente vai encontrar essa característica desse mandato fixo. Os dirigentes das agências reguladoras, por possuir, então, esse mandato fixo, pelo prazo de 5 anos, como prevê o artigo 6º, também estabelece que há algumas condições em que ele perderá. Diferente, então, do que acontece na autarquia comum, em que os dirigentes possuem plena relação ou plena dependência política do chefe do executivo, aqui nas agências reguladoras não há
essa interferência direta do chefe do Poder Executivo. Diferente também do que acontece na autarquia comum, que aí então o dirigente pode ser retirado a qualquer momento, nas agências reguladoras, o artigo 9 vai estabelecer algumas hipóteses em que o dirigente poderá perder o cargo. E ela vai dizer no inciso 1º lá, por exemplo, em caso de renúncia, ou seja, ninguém é obrigado a ficar lá, então uma vez nomeado o dirigente, ele não está preso naquela condição de dirigente, ele pode sair se ele eventualmente quiser. O inciso 2º vai estabelecer que em razão de processos judiciais ou de processos administrativos, ele venha a ser condenado, no caso do trânsito em julgado, na sentença judicial, ou no caso da condenação num processo administrativo disciplinar, ele pode eventualmente perder o cargo. Ou se ele descumprir as vedações lá do artigo 8b da Lei 9.986, que vai dispor lá de proibições relacionadas à atividade política, atividade sindical, eventualmente se ele receber custas, honorários, percentagens, em razão de outras ou daquela própria atividade. Então há uma série de critérios específicos para estabelecer a possível perda do mandato daquele dirigente. Então há toda uma preocupação de endurecimento dessa relação. As agências reguladoras ainda têm como uma terceira característica o cumprimento de uma quarentena. Os ex-dirigentes, quando saem então da condição de dirigente, ele fica proibido de trabalhar na área de atuação daquela agência reguladora por determinado período. Dispõe o artigo 8º que esse período de quarentena será de 6 meses. Essa alteração específica, ela é uma alteração do artigo 8º, lá da 9986, trazida pela nova Lei 13.848. Então o prazo agora, a partir de agora, passa a ser de 6 meses de quarentena. Uma outra característica é a impossibilidade de recurso hierárquico impróprio. O que é o recurso hierárquico impróprio? Então, quando a gente tem uma decisão de uma autarquia, ela tramita pelos órgãos internos dessa autarquia. E aí você tem lá o último agente dentro dessa autarquia que dará uma decisão. O recurso hierárquico impróprio, ele se relaciona com a ideia de fugir da estrutura da autarquia, ou seja, administração pública indireta, e apresentar um recurso à administração pública direta, por exemplo. Se a gente está falando de uma autarquia relacionada a telecomunicações, e aí ela está relacionada de alguma forma ao Ministério de Telecomunicações, vamos imaginar assim, então eu recorri de uma determinada decisão lá naquela agência e aí eu recorreria dessa decisão ao ministério específico vinculado a um órgão da administração direta. Então esse é o chamado de recurso hierárquico impróprio, porque eu vou buscar em outra pessoa jurídica, ainda dentro da estrutura da administração pública, mas em uma outra pessoa jurídica, a solução para aquele problema que eu tive dentro da estrutura daquela autarquia. Para as agências reguladoras, há um entendimento doutrinário que diz que não é cabível o chamado de recurso hierárquico impróprio. Entretanto, nessa questão a gente tem um parecer da Advocacia Geral da União, o AC 051 da AGU, que estabelece uma possibilidade de recurso hierárquico impróprio. O entendimento da Advocacia Geral da União nesse quesito é de que o poder público, a administração pública, ela tem uma prerrogativa do poder de organização. Então, mesmo que essa autarquia, essa agência reguladora, ela tenha condições puras de decidir sobre questões técnicas da sua estrutura, seria possível recorrer à administração pública direta para tentar modificar o entendimento daquela decisão proferida pela autarquia, pela agência reguladora. E isso derivaria de uma relação de poder de organização que a administração pública teria. Ou seja, se ela pode remanejar, criar, estruturar as relações da administração pública, mesmo que indireta, então ela também teria competência para julgar um recurso hierárquico impróprio. Bom, pessoal, por hoje era isso. Agradeço demais a presença de vocês aqui nessa videoaula.
Eu espero que vocês curtam o vídeo, assinem o canal e deixem um comentário aí embaixo. Até mais!